Olá, pessoal, voltamos com mais um podcast aqui, o Tasso Conta para vocês, e hoje um podcast especial, o podcast especial Casa Cor. A gente está na Casa Cor, aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, né? Um lugar lindo, que é aqui no Batalhão, em Vila Velha. E a gente está com um convidado hoje muito especial, com um tema ligado à área que a gente trabalha, né? Que a Tasso trabalha, que é ligado à área de construção civil e incorporação imobiliária, mas é o cara que faz tudo acontecer aí para as empresas ganhar dinheiro. Então a gente está aqui com o Ferrugini, vou chamar só de Ferrugini, Fica tá? à vontade, E o Ferrugini trouxe o tema aqui, corretagem e seus desafios. Então eu queria, antes de começar a apresentar o Ferrugini, dizer para vocês curtirem as nossas redes sociais, né? Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, tá? TikTok, né? Todas as nossas redes sociais da Tasso aí à disposição de vocês, gerando e produzindo conteúdo aí para agregar aí na vida de vocês. Bem, Ferrugini, ele tem 17 anos de advocacia, é conselheiro estadual da OAB de 2019 até hoje, ex-presidente da Comissão Estadual de Direito Imobiliário, Condominial, Notarial e Registral da OAB de 2019 a 2022, coordenador do Núcleo de Direito Imobiliário, Urbanístico, Condominial, Notarial e Registral da Escola Superior de Advocacia, AESA, Espírito Santo, de 2020 até hoje. Presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, de 2020 até 2022. Termina agora o seu mandato? Eu não sei, acho que vai ter mais 2 anos. Né? Eita, Fel, já estamos aí, campanha aí, gente. Representante da OAB no Fórum Capixaba de Conselhos de Classe, de 2019 até hoje. Atualmente também presidente da Comissão de Orçamento e Contas da OAB do Espírito Santo. Atualmente também membro consultor da Comissão de Fiscalização e Práticas contra a Advocacia. Esse nosso voluntariado, gente, eu sei muito bem o que é, tá? Difícil. Pós-graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade Cândido Mendes. Pós-graduado em Contratos pela PUC-Rio. Corretor de imóveis, sócio da Ferrugini Advogados e sócio da Oriund Imóveis. Ferrugini, seja bem-vindo ao nosso Tasso Conta. Muito obrigado, muito obrigado. Nosso podcast hoje num lugar totalmente diferente do nosso estúdio. Não, mas muito bonito aqui. Né? Mas um lugar bonito aqui, né? É isso aí, maravilha. Então, aí, conta um pouquinho pra gente. Primeiro, conta um pouquinho dessa sua experiência aí entre advocacia e corretagem. Então, é um negócio delicado, né? Porque a gente, o Carlos, entenda, a minha vida profissional no setor imobiliário nasceu da advocacia. E aí vem a coisa engraçada, porque a gente falava assim, eu costumo muito dizer, né? A gente da advocacia, a gente vê o mundo sentado na nossa cadeira de dentro do nosso escritório. E aí, muitas vezes, acontecia ocasiões onde efetivamente a gente solucionava toda a questão, todo o imbróglio jurídico das partes, e liberava aquilo para o corretor de imóveis. E um dia, por uma questão muito particular, eu até me aborreci com uma situação, falei, quer saber? Eu vou tirar essa carteira de corretor. Porque a visão que as pessoas têm, e é importante a gente deixar isso muito claro, que ser corretor é algo fácil. A verdade é essa. Tanto que muitas pessoas acham, vou pagar um corretor um percentual X, 6%, 5%, só para ele mostrar para mim um apartamento. E aí eu fui nessa ilusão. Falei, eu vou entrar nesse mundo fácil. Que é mole, né? Que é mole. Olha, é uma coisa simples, né? Na concepção inicial, e a gente não pode deixar de manifestar sobre esse prisma, é exatamente isso, de que a corretagem é algo fácil. E fui eu para lá me aventurar. De plano, não vou montar algo porque eu não tenho condições de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu sou sócio de um escritório de advocacia há 17 anos. Eu fundei um escritório de advocacia. Falei, eu vou procurar um sócio para trabalhar. Mas primeiro especializado na área de imobiliário ou não? Especializado em direito imobiliário. Hoje, eu já atendi né, em torno de 5 a 6 mil pessoas no setor imobiliário. Porque quando eu atendo... Física e jurídica. Isso de forma pessoal, de forma direta. De forma indireta, você trabalha com condomínios. Eu tenho condomínios que trabalham com a gente de 550 moradores. Então, se você multiplicar isso aí, eu chego a uma casa estratosférica. Então eu estou falando de forma direta. Bem amplo, né? Pessoas que vão ao meu escritório mesmo, de sentar e conversar. Hoje mesmo, de manhã cedo, já estava atendendo uma pessoa. Agora à tarde, depois tem mais 2 pessoas para atender. Amanhã tem mais 5 pessoas para atender. E são pessoas que têm problemas na aquisição de imóvel. Então, eu fui trabalhando essa questão dos problemas de aquisição. Eu falei, eu vou bolar uma imobiliária que foque na segurança. E não é só impedir que os problemas ocorram, mas esclarecer a aquisição de imóveis. E fui para lá. Eu vou ser o diferencial do mercado, porque é só você mostrar o quê? Só abrir uma porta e mostrar um apartamento. Abrir as portas e mostrando o que é o apartamento, quantos quartos tem, se vale a pena se não tá. E vender a ilusão ou a verdade de que aquilo é o melhor imóvel da vida da pessoa. Mas aí você bota isso na cabeça e você acredita, porque é importante a sociedade entender isso, né? É importante a gente quebrar paradigmas. Ser corretor de imóveis é difícil demais.
Então, quando você remunera o corretor, o pessoal fala, é a atividade mais bem remunerada, porque é só mostrar imóvel. Gente, olha só, para você conseguir mostrar um apartamento para uma pessoa, não é tão simples assim. Você acha que não é tão simples porque assim, eu sempre falo, né? O imóvel, eu costumo dizer para os meus clientes que são os construtores, que o imóvel está ligado a sonhos, gente, não é? É sonho. Então, assim, muitas das pessoas, ou seja, o sonho de montar a sua empresa numa sala, numa loja, ou seja, o seu sonho da casa própria. Então, quando eu quero comprar um bem, na maioria dos casos, quando não é a primeira vez, é o desejo maior de todo mundo que é ter um local. Então, você acha que essa dificuldade, ela começa por aí, né? De você estar lidando com o desejo das pessoas, de você estar lidando com a vaidade, de você estar lidando com poder aquisitivos totalmente diferentes. Vou te falar, você vai trabalhar com uma coisa que é acima do sonho. A ansiedade. A pessoa, quando bota na cabeça que vai comprar um apartamento, ela bota na cabeça que vai comprar um apartamento. É igual, até brinco, a gente tava conversando já aqui é o primeiro desafio, chegar, né? Não, quero comprar um apartamento, calma. Eu até brinquei com eles aqui, né? A gente tava aqui aguardando você, tá um calorzinho gostoso e tal, não sei o que, tá aberto ali um chopeirinhazinho. Você viu que tá a choperia aberta, você sai correndo, né? Às vezes você pergunta, você vai me dar o chopp, qual não importa, bota em cima da mesa que eu quero esse. Então, tipo assim, você trabalha muito com a ansiedade. Esse sonho, na verdade, a ansiedade é o resultado do sonho da pessoa. Pra mim, hoje, assim, existem vários. E eu falo com as pessoas, eu acho que corretagem não deveria ser um curso de 6 meses, ou de 9 meses, de 8 meses. Deveria ser uma faculdade. Mas é rápido assim? É, curto. E aí existem cursos tecnológicos maiores, mas são curtos demais. Ah, Alencar, poxa, você acha que é tão difícil? Olha, eu sou uma pessoa que estuda as coisas. Corretor não é profissão regulamentada? É uma profissão regulamentada. Mas o que acontece? Entende-se que esse curso já é o suficiente, mas eu entendo que tem que ser muito maior. Gente, olha só. Mas não tem formação de gestão? Tem aquele curso básico, mas entenda, a grande problemática do negócio é que é importante a gente entender, você é contador, tem formação contábil, correto? O que você entende de Instagram? Nada. O corretor tem que saber. O que você entende de Canva? O corretor tem que saber. E tem que saber mesmo, eu mando contratar alguém. Cara, o tempo que você vai levar para contratar alguém é 2, 3 dias com a foto chega. Chegou a foto do apartamento, então o apartamento foi vendido. Mas vendido. Então, tipo assim... Você perdeu o time. Perdeu o time. Então, tipo assim, eu falo que a questão do corretor de imóveis, hoje o corretor é muito mais exigido que antes, por várias razões. A primeira, o mercado está lotado de corretor de imóveis. Primeira coisa. Segundo, hoje se exige um pouco mais. O que é ser corretor? O que é a legislação? Fala um pouco da lei, né? O Código Civil fala lá, contrato de corretagem. É você unir o comprador ao vendedor e fazer uma intermediação negocial, com alguns princípios basilares, que é o que o corretor tem que seguir. Mas o que as pessoas não entendem é que você fazer o comprador chegar ao vendedor e o vendedor ao comprador, o que parecia ser simples, é algo extremamente complexo. Eu vivo dificuldades. Hoje eu sou sócio de uma imobiliária, eu sou sócio da União há um ano, eu tenho corretores de imóveis lá dentro. Hoje a gente tem um desafio que a gente costuma dizer: como você tirar a pessoa de dentro da casa dela para olhar outro apartamento? Pô, por que a dificuldade dessa? É porque hoje as redes sociais... Não, o metaverso, mas é que tá, o metaverso às vezes estraga, porque ninguém compra. Poucas são as pessoas que compram imóveis olhando. Eu vendi um imóvel pelo Instagram, assim, porque não tem como. Então, tipo, essa pessoa quer ir lá. E o que eu falo muitas vezes? Você tirar às vezes a pessoa de dentro de casa e levá-la no apartamento é uma dificuldade imensa. E até brinco no escritório, na imobiliária. Chuva de links. O que é chuva de links? Você passa o link. Eu quero um apartamento de 3 quartos na Itapuã ou Itaparica, que eu acho que tem um volume até significativo, 3 quartos próximo ao mar. Aí você manda um link, a pessoa fala assim: não gostei desse, não gostei desse, não gostei desse, não gostei desse. Aí você manda 30 links pra pessoa: não gostei desse, não gostei desse. Ou seja, chuva de links. E aí tem hora que a gente para, a gente começou a mudar esse atendimento e falou: olha só, presta atenção. Não adianta eu mandar 40 links para vocês, para as senhoras. Normalmente até as mulheres são mais sensíveis a isso. Só tem que ir lá. Entrar no local, respirar o ar do local, olhar o móvel, sentir. Se você se sente bem, tá confortável. E eu falo, as esposas não, até costumo, leve a esposa. Por quê? Porque ela tem um sexto, mulher eu acho que tem um sexto sentido para imóvel. Eu falo, até brinco lá na imobiliária, não sei vocês, mas eu falo, homem, se você der para ele um cantinho, uma cerveja, um controle remoto, um sofá, gente, você faz um mundo. Ou seja, o apartamento só precisa da sala, Pronto. Eu negociei com minha esposa, eu falei, a varanda eu vou fazer do meu jeito, o resto da casa é todo seu. Mas a verdade é essa, a mulher tem uma sensibilidade muito grande com o imóvel, ela tem uma sensação de empoderamento, de propriedade. É a minha casa. É a casa dela, é aquela casa que a sogra chega, se tiver uma vassoura em algum lugar errado, é briga. É normal, mas forget it, né? É o que acontece. Certo.
Então, E é verdade. E é levar a pessoa lá, parece a coisa mais fácil. É dificílimo. É difícil. Essas imobiliárias que tem corretor online? Atende, mas tipo assim, cara, existem vendas online. Se eu chegar pra você e falar assim, é difícil você vender online, vai aparecer um cara, não, mas isso é fácil, eu já fiz. Eu também já fiz venda online. Mas a venda que é feita mesmo é aquela que o corretor pega na mão da pessoa e vai dentro do apartamento. E vê as dificuldades. Por exemplo, a pessoa marca aí às 16 horas da tarde pra aparecer. Então, várias coisas. Gente, a gente pode falar uma semana inteira de dificuldade. Vou falar um dia só de foto pra você ter ideia. 16 horas, beleza. Aí você liga pro morador 16 horas. Daí 16 horas você tá na frente do prédio. Normalmente eu não faço atendimento em loco, quem faz é meu sócio. Cadê o comprador? Não chegou. Aí o dono do imóvel, olha, 5 horas eu preciso ir embora, que eu tenho um compromisso. Aí você liga pro cara, o cara não atende. Aí o cara às 16h30 fala assim, tô chegando, rapaz. Ou quando fala às 16h30, rapaz, tem um problema, não posso ir. É o outro desafio, né? Você tem que lidar com pessoas, né? De pessoas. Ou se não o contrário, às 16 horas o comprador tá lá e o vendedor não atende telefone. Aí fica 10, 15, 20 minutos, o rapaz atende. Pega o interfone, tá lá em cima. Ó, o cara tava lá em cima até agora. Deu meia hora o cara atende. Não, tava no chuveiro. Porra, 16 horas. O que é também essa questão do online, né? Porque às vezes nem tudo que a gente vê na internet, exemplo do Airbnb, quando você vai lá no local, é aquilo que você alugou. Então, muitas vezes tem isso também. As pessoas têm medo, né, de alugar um negócio e chegar lá a ser outra coisa. Porque na foto é tudo lindo, né? É tudo, mas é que tá. Aí vamos para outro problema? A foto. Porque não é qualquer foto que você pode tirar. Então, eu tive vídeos, tive cursos lá na imobiliária, eu converso muito. Eu acabei de pegar uma foto da imobiliária e falei com a corretora, volta lá e tem que tirar de novo. Ah, por quê? Eu falei, como é que você tira uma foto de um apartamento com a luz apagada? Volta e refaz. É pra não ver as imperfeições do teto. Isso só pode ser, gente. Então, tipo assim, mas acontece... O teto é todo, gente. Também você é muito exigente, meu amigo. Mas é que tá. O teto é torto. Você sabe que quando você acende a luz, você vê as imperfeições, né? É torto? Às vezes acontece, eu acabei de fazer isso agora também. Eu acho que até o Bruno viu. O cara me manda a foto do apartamento. Falei, cara, parece aquelas casas, não sei se é da minha época, que tinha Play... Eu sou mais velha. Tinha no Play Center, tinha casa torta, assim, que as pessoas entravam com a casa torta. Ô filho, pega a foto, acerta a angulação da foto. Colegas corretores de imóveis. Eu vejo muita foto de corretor de imóvel que a parede tá assim, ó, tá torta. Mas é porque a pessoa tira a foto e ela faz assim, ó, pra tirar, enquanto ela deveria fazer desse jeito. Não, às vezes porque a pessoa tá com o celular na mão, ela não consegue nivelar, mas o próprio celular, no editor dele, ele acerta a nivelação. E faz diferença, né? A qualidade da foto faz diferença. Você tá vendendo um produto que primeiro é pela foto, né? Você vai mostrar o imóvel. Essa foto se transforma em rede social. Gente, essa rede social vai se transformar em visita presencial. Isso, então a foto é igual você vai no McDonald's. Não sei se você vai no McDonald's, eu ia muito no McDonald's. Você vai no McDonald's, você vê aquela foto daquele hambúrguer desse tamanho, né? Parece que você tá comendo um hambúrguer de 8 quilos, né? Chega aquele hambúrguerzinho desse tamanho, mas o que vendeu é a foto. E o imóvel é a mesma coisa. Então, a foto no momento desse é uma ciência, eu falo para os outros. Faculdade de corretagem, se houver, eu acho que acredito que há algumas no país, eu vi alguns textos sobre isso, algumas propagandas sobre isso. Eu acho que fotografia tinha que ser 6 meses de fotografia. Rede social também, né? Rede social, 6 meses, não, mais um ano. Porque tem que apresentar, né? Porque a apresentação, né? Igual... Além de ter uma excelente apresentação, ser um desafio, entender de imóvel é um desafio, né, Ferrugini? Porque, por exemplo, imagino eu que você tem que... Porque o cara vai perguntar, tipo assim, essa parede é o quê? É drywall ou é alvenaria? É alvenaria eu já vi corretor falando que não sabe o que é drywall. Não, mas é porque assim, quando você vai ver, é igual quando você compra um carro, você vai vender um carro, mas já que é venda de carro, né? Você tem que saber qual a diferença do freio ABS e não ABS, qual a diferença do motor não sei o que, motor não sei, a mesma coisa do imóvel. Então, a gente tem um preconceito de, por exemplo, pré-moldado no Espírito Santo. Sim. A gente tem um preconceito de drywall, não é? A gente tem alguns preconceitos de banheiro pronto. Então, aí, de repente, quando você é corretor, você, de repente, tem que entender um pouquinho dessas coisas. Você tem que entender um pouquinho, mas aí você trabalha em outro desafio. Olha, é o que eu falo, uma semana se você quiser, a gente faz uma semana, só de temas. Falamos de foto, né? Agora vamos falar sobre um outro desafio, o corretor entender melhor o imóvel. Existem casos que o corretor vai lá no imóvel fazer a visitação, vai fazer a visitação bonitinho, o proprietário permite com que haja essa visitação.
E aí a gente vai lá e pega as características mais importantes do imóvel. Nem todo mundo tem o feeling de entender de forma mais concreta. Você é contador de empresas de construção, então você vai querer saber se é alvenaria ou não, drywall ou não. Tem corretor que nem olha isso. E tem também comprador que também não olha. Meu sócio fala que eu tenho um toque. É toque que chama? É toque. Toque. Todo lugar que eu vou e meto a mão na água da piscina, para ver se é aquecido ou não. Parece besteira? Mas eu vou lá, meter a mão na água da piscina. Por favor, né? O que você está fazendo metendo a mão na água da piscina? Para saber se é aquecido ou não. Porque às vezes a família tem 2, 3 crianças e o cara quer levar as crianças para a piscina. Ó, a piscina é aquecida. É aquecida? É aquecida. Então, são coisas que infelizmente muitas vezes não passam no filtro do corretor. Se eu quiser água gelada, eu vou pra praia, né? Mas é que tá. O problema é esse. Gente, aí eu falo, então são muitos desafios. Primeiro é a questão das fotos, a gente fala das fotos. Quer ver outra coisa? Só de fotos eu devo ter visto, assim, sério, umas 15 horas de vídeos, de cursos para entender pouco foto e eu acho que eu não sei ainda nada. Sério mesmo. E detalhe, porque normalmente a gente trabalha com o celular, né? Sim. A gente não carrega todo o maquinário. São poucas imobiliárias que vão lá, marca horário, parece que está fazendo um estúdio de fotografia, mas o tempo que você perde, às vezes, fazendo isso, é o tempo que o imóvel vende. E é isso que eu falo, às vezes. Tem dono de imóvel que não permite que você não vá à casa dele. Olha, só me traz o comprador, as fotos estão aqui. E a gente liga, não, olha só. Mas é importante que a gente vá, faça um tratamento de foto. Não me importa. Eu estou com as fotos aqui, eu sei tudo de foto, aí manda as fotos tortas, luz apagada, janela. E a escolha da construtora, Fernandinho? É comum o cara falar assim, eu só quero imóvel de empresa tal, é comum? E eu faço propaganda, eu gosto de falar. Se falar, eu falo. Sacanagem. Não, mas assim, é comum a pessoa falar, tipo, eu quero imóvel, mas eu gostaria, por exemplo, da construtora A, B e C, porque eu acho que elas são melhores. Ou eu quero essa linha que é a construtora D, E e F, entendeu? Então, é comum ou a pessoa não tá nem aí, pode ser qualquer. Aqui no estado. Lembremos, é um sonho. Então, tipo assim, você trabalha com a famosa ansiedade. Poucas são as pessoas que têm filtro para isso. Eu sou advogado. Entendi. Poucas são as pessoas que se preocupam com questões contratuais. Hoje em dia tem essas questões, assim, né? Tipo de empreendimento, ok, eu me preocupo porque eu quero um empreendimento que tenha mais ou menos 100 metros quadrados e que seja mais ou menos de 3 quartos. É o tipo de imóvel que eu quero comprar. O tipo, quem construiu, pouco me interessa. Então, hoje em dia não tem essa coisa ainda do cliente escolher, Quando o meu cliente procura, eu tenho 2 tipos de cliente que procuram construtora. Primeiro, é o que quer fazer permuta, quer incorporar. Ah, perfeito. Nesse fazer caso, negócio. Nesse caso aqui de corporação, principalmente aqui em Vila Velha, eu só consigo indicar 3 empresas, só. Alencar, quais? Não vou falar, porque senão eu vou acabar queimando as outras construtoras. Mas por quê? Porque eu analiso questão do ativo, né, que a empresa tem, né? Cumprimento de prazo, toda aquela coisa. Mas acima de tudo, eu acho que não é questão somente do cumprimento do prazo, porque cumprimento do prazo é uma questão endocontratual, que caso não seja cumprido, existem as penalidades. A minha preocupação é, e se houver a penalidade? E se o imóvel vai ser entregue? Então, por exemplo, são 3 construtoras que eu vejo aqui, assim, de cabeça, 3 ou 4 talvez, que vão entregar e cumprir que vão entregar e cumprir o prometeu. E se pior, não conseguir entregar por alguma razão, vai cobrir o prejuízo. Okay. Então, tipo assim, quando chega o cliente meu, né, que chega para mim e fala, Alencar, eu quero fazer a incorporação do meu imóvel. Beleza, então vamos apresentar primeiro para essas aqui. Se elas se interessarem, morre aí. Se você se interessar e o acordo for bom para os dois... a gente leva. Se não, eu nem levo. As demais, aí eu falo com eles. E eu deixo muito claro, e alguns clientes já ficaram insatisfeitos com do comportamento nosso, eu não levo. Só levo se você assinar porque vai sobrar para você também, né? Só levo se você assinar um documento de que eu, e a Oriundo de Imóveis, como imobiliária, não irá se responsabilizar caso você sofra um prejuízo. E a parte legal é um desafio, porque a gente não lê porra nenhuma, né? Então é assim. O lado... Assim, não, você é advogado. Vamos imaginar que você é corretor agora. Só o dono de imobiliária. A gente, quando compra uma televisão, vê aquele manual dessa grossura. Sim. A gente não lê. Quando você compra o carro... eu já li o manual do meu carro. Por exemplo, tinha um Volvo, ele parou indo para a Cruz. Aí eu, bicho, por que acendeu essa porra dessa luz? Fui lá, peguei o manual, folhei. Ai, meu Deus, combustível danificado. Como é que fala? Danificado não,
Tipo, que não é totalmente puro, né? E por isso que acontecia aquilo e a luz acendia. É uma trava do sistema do carro. E agora, como é que eu vou fazer? O carro parou no meio da estrada, BR-101, o que eu vou fazer? Mas eu fui lá no manual olhar. Então a gente não lê manual. Não lê. Então, se a gente não lê manual, uma compra de um bem tão sério e tão trabalhando com a ansiedade das pessoas, qual é a sua impressão como empresa imobiliária? Há o desconhecimento mesmo, o descaso do cara com o contrato de compra e venda? Vamos lá, só para você entender, Carla, o grande problema do negócio, trabalhando com ansiedade, e as pessoas não olham isso. É o que eu falo com vocês, eu vim da advocacia, então as pessoas sequer passam a analisar isso. Você trabalha com aquele sonho, a pessoa está comprando, a pessoa está apaixonada, vai lá e compra. Aí passa lá no escritório, depois, né? Até brinco, você quer pagar 5 comigo ou 20 depois comigo também? Não tem problema. Você vai voltar para cá. Então, a diferença vai mudar de porta. Vai mudar. Da imobiliária só para advocacia. Não tem problema nenhum, vai continuar vindo para cá. E graças a Deus, você ser uma referência no mercado é muito bacana, mas a gente tenta evitar que isso aconteça, né? Falou assim, olha, dá uma olhadinha na construtora, dá uma olhada aqui, uma coisa. Hoje eu postei no meu Instagram. Mas você auxilia o contrato? Porque o contrato é um maior desafio para o cliente. O cara não entende. Pensa assim, a maioria é leigo em direito, né? Me ligou essa semana, foi sábado, atendi um rapaz. Sexta-feira, 7h30 da noite, atendi um rapaz. Tô te falando que eu atendo toda hora. Eu comprei um apartamento, a construtora ficou de entregar na tal data, atrasou 120 dias. Você está no prazo. Mas está no prazo, sim, lei de extrato permite. Deu de presente para a construtora 120 dias. Mais o quê? Não, porque agora, depois de 120 dias, acabou a BID, vocês estão cobrando GPI mais um. É legal a cobrança de GPI mais um. Mas atrasou 2 meses. Normalmente a jurisprudência entende que pode passar um certo período e a menos que haja comprovação da culpa da construtora que ela vai deixar de pagar o GPI mais um. Filho, tem questão da chuva, e tem diário de obra, pode ter a 180 dias pela lei 4.500. Tem algumas coisas que a gente não sabe, entendeu? Isso aí. Mas eu acho isso absurdo. Pois é. Você procurou um advogado para poder ler esse contrato para você? Não. Então tá bom. Mas eu quero levar o contrato para você ler. Tudo bem. Quanto você paga? Quanto você cobra? Tanto. Tá caro. Então, procura para te defender, então. Não, eu falei, assim, tá caro. Eu falei assim, então, você podia ter pago os 4% para mim, isso é baratinho. Caraca! Mas essas acontecem. Gente, uma coisa que acontece muito. Mas é uma sacada legal sua, né? Porque você está trabalhando numa área que você advoga nela, que você conhece o direito dela e que você pode, por exemplo, fazer minutas padrões para os seus clientes, trabalhar certas cláusulas que as construtoras não colocam, minimizar o prejuízo do cliente quando ele também está errado, né? Porque você pode, inclusive, trabalhar nisso. Ó, se você foi inadimplente, você pode acontecer isso e isso. A lei agora prevê só retenção de 50. Então, cuidado com essas coisas, entendeu? Então, você tem essa vantagem que, na realidade, para muitos outros corretores vai ser um desafio maior porque não tem esse conhecimento. Mas é que tá. E o vendedor também não tem. Mas eu tô tendo um problema hoje, né? A gente ainda tem esse problema na Oriundi, porque a Oriundi ela foi criada, não tô nem fazendo mesmo. Treinamento. Depois você me dá. Depois eu te dou. Porra. Não é só isso, não. É passar para a sociedade. O objetivo nosso é explicar para o nosso cliente. Não pega a ansiedade, guarda um pouquinho ela. Vamos trabalhar com racionalidade na aquisição do seu imóvel. Porque depois não tem mais jeito. Não é difícil. Olha, me ligou uma senhora semana passada. Eu quero comprar um apartamento feito, mas preciso que vocês consigam. Eu falei, para. Tem uma médica conhecida nossa, gente boa demais. Respira. Vamos achar seu apartamento. Aí, e começamos a procurar. Mas peço a senhora. Para comprar ou para alugar? Para comprar. Você também mexe com aluguel, né? Não. Não? Só é porque para você ter aluguel, você tem que ter uma gestão interna mais robusta. Robusta. Eu não quero trabalhar com... Eu já tenho um escritório de advocacia, mexer com... Nossa Senhora da Penha, cruz credo. E aí, o que acontece? Aí ela falou assim, cara, espera um pouquinho. Não, que eu tô com pressa. Eu falei assim, a senhora tem pressa até quando? Até dezembro. Caramba, a gente tem até dezembro para achar um apartamento pra senhora. Tem 2 meses ainda. O que ela fez? Foi lá e comprou um apartamento na mão de outro corretor. Parabéns para outro corretor que fez a venda, mas comprou na ansiedade. Pode ser que não seja o negócio que ela queria, né? Não, pode ser que, dependendo da situação, dependendo da pessoa que ela está comprando, a pessoa, de repente, não está com problema. E aí, como é que faz? Muito legal isso, né? Na realidade, assim, comprar um imóvel, quando você tem o poder aquisitivo, você tem a água e o... Você tem vou dizer assim, a água e o óleo, né? Eles não se misturam. Então, você tem o poder aquisitivo para comprar à vista, por exemplo, e muita gente hoje tem esse poder aquisitivo, por enquanto, né, gente? Por enquanto. E aí, de repente...
você tem uma outra situação. Peraí, eu tenho poder aquisitivo, eu tenho uma pessoa que vende para mim, vai conseguir para mim, mas eu preciso de alguém que me assessore melhor nisso. Então, na realidade, o corretor também tem que ser visto alguém de assessoramento na aquisição e não simplesmente só o cara que vai intermediar. Você quer ver um negócio? Essa mesma pessoa foi lá e comprou na mão de outro corretor de imóveis, não lembro o que é, e ainda pediu para eu dar uma assessoria jurídica numa aquisição que ela fez de um outro imóvel, que é um sítio ao qual ela comprou e não tinha visto no contrato, tá com problema. Eu falei, tá vendo? A senhora compra com outra pessoa de novo, tá com problema, agora você me procura. Tá bom, então. Tá mais caro para resolver, né, gente? Tá mais caro, mas é que tá. A gente essa ansiedade, essa paixão toda, essa vontade de comprar, tem que ter um pouco controlada. Eu costumo dizer muito para as pessoas: a pessoa vai comprar uma maçã, vai ver se a maçã tá podre, vai comprar uma roupa e está rasgada, vai comprar até o carro, está arranhado, mas vai comprar um apartamento, você é comprando igual. Gente, calma. Mas você sabe que também, assim, tem muitas situações, né? Imagina, e por isso são muitos desafios mesmo. Tem gente que vai casar, tem gente que tá separando, tem gente que tá, sei lá, alguém faleceu e tem que desfazer do bem, porque não é só a venda, né, que você trabalha, mas você trabalha também a compra. Né? Então, por exemplo, você tem um inventário, né? Então as pessoas precisam se desfazer daquele bem, senão, e aí tá em inventário. Juros sobre capital próprio, você tem 6 meses para comprar outro apartamento. Então, né, que é a questão do ganho lá da medida da MP do bem, né? Que não já saiu de MP há muito tempo, mas todo mundo fala MP do bem. Então, quer dizer assim, é tudo envolvido, né? Então é um desafio muito grande, quer dizer, tributário, jurídico, desejo, ansiedade, necessidade, né? Isso. E eu queria até te fazer uma pergunta. Como que é o desafio interno, assim, das corretoras? Porque a gente vê aquela questão de corretor associado, que é uma lei nova. Eu acho que lei no Brasil, sabe, Ferrugini? Eu como contador, não sei como advogado, uma lei de 10 anos é uma lei nova no Brasil. Sim. Porque a gente tem uma dificuldade de entendimento e leitura muito grande de tudo. As pessoas têm dificuldade de ler e interpretar e tudo muda muito, dependendo da vontade, né, do quem está lá em cima. Então, toda essa questão de corretor associado, dessa legislação toda que mudou, houve um grande problema no mercado, né? Muitas corretoras tiveram problemas trabalhistas. Também é um desafio enfrentar isso. Na verdade, eu falo para vocês, com essas mudanças de decisões de TRTs, TSTs. Eu tenho associados no escritório de advocacia, que vou te falar, advogado conhece mais de lei que corretor de imóveis, somente de questões trabalhistas. Então, tipo assim, o meu berço já me policia. Então eu falo para as pessoas, a questão de associação não é o contrato, é a forma com que o proprietário do imobiliário se comporta. Por exemplo, você querer exigir que um corretor de imóveis chegue às 9 e saia às 18 horas e fique lá à disposição, isso não é associado. Não é associado. Isso daí carrega a questão envolvendo subordinação. Então, se a pessoa associada, ela tem liberdade de ir a hora que ela quiser. Agora, e vender o imóvel que ela quiser. Agora, é o que eu falo nas imobiliárias, e falo no escritório, falo na imobiliária. Ganha mais, quem produz mais, e as indicações são para quem mais se sacrifica pela imobiliária. Então, para um corretor que não vai para a imobiliária, fica na rua o dia inteiro e aparece lá uma vez por mês, se chegar alguma lead para mim, chegar algum cliente importante, vou passar para esse cara ou vou passar para essa pessoa que chegou no imobiliária, procurou se inteirar dos problemas. Lá. Então, tipo assim, a pessoa que é dono de imobiliário, ele tem que trabalhar com essa inteligência. Mas é um desafio isso, é uma inteligência. Entendeu? Porque você tem um cara que ele é associado, tem a liberdade dele, e ele é um concorrente seu indiretamente, né? Sim. O que ele tem de você, o que é a lista? Isso. Que é o contato, né? Não, e ele pode ainda transferir isso para alguém. Sim. Eu imagino que era um grande desafio isso. E a gente lá, por exemplo, vou te falar da advocacia, por exemplo, os advogados, né? Tem um advogado lá que pós-graduando em direito imobiliário, todas as vezes que eu solicito uma jurisprudência, eu sou lá no escritório, eu não gosto de ler, nem ler jurisprudência, eu quero inteiro teor. O que é o inteiro teor? Tem a jurisprudência, mas tem por que se chegou àquela decisão. O cara consegue tudo para mim, ele estuda junto comigo, ele fez um curso comigo, ele pegou um livro e chegou um cliente que eu sei que o nível de dificuldade 0 a 10 é 8. Eu vou passar para esse rapaz ou passar para uma pessoa que toda vez que eu falo com ele não me responde? É associado. Então, calma aí. Então, ele não tem prioridade, né? Se não tem prioridade, ele também não vai ser sua prioridade. Então, ele está desagarrado de mim, eu também estou desagarrado dele. Isso é associação. Agora, tem treinamento 8 horas da manhã, eu quero todo mundo lá. Quem não tiver, eu vou desfazer o contrato de associação. Você não vai desfazer o contrato de associação, você vai desfazer a relação empregatícia. Entendeu? Você tem que bater uma meta de 8 vendas por mês. Se tu bater... Opa, calma aí. Se o cara é seu associado... Na verdade é assim, a empresa
corretora de imóveis aí da Oriundi, por exemplo, tem uma meta de vender por mês para questão de ponto de equilíbrio, tal, X milhões. Agora, não é o A ou B, a empresa como um conjunto tem, os associados fazem parte dela. Isso. E aí que eu falo, já que o associado não custa, eu falo para os outros, né? Associado, dependendo da situação, não custa muito para a imobiliária. Então, eu tenho que bater uma meta de 10 vendas por mês, eu tenho 4 corretores, eu não estou batendo essa meta, opção A. Eu vou pegar o chibata e sair, relação trabalhista. Opção B, trago mais 2 corretores de imóveis e esses 2 vão ser concorrentes dos outros 4 que estão lá. Qual é a postura que a gente tem que tomar? Ou remodela o jeito da venda, dou mais treinamento, propicio a eles, sim, né? Ou se não até, assim, não estou satisfeito, olha só, vamos encerrar nosso contato de associação aqui, muito obrigado, vai para lá. E pode partir do corretor associado também, né, Ferrugini? Pode um corretor associado ser associado a mais de uma imobiliária? Olha, eu acredito que não haja problema nenhum, até porque a questão da associação me dá liberalidade, né? Da pessoa trabalhar em vários lugares. Eu não vejo problema para isso. O grande problema é a questão mercadológica. Por exemplo, eu tenho um corretor que trabalha comigo e todos os imóveis, que todo cliente que chega para ele vem primeiro para a minha imobiliária. E todo cliente que chega para mim, eu vou dar prioridade para ele. Entendi. Qual é o risco de eu pegar um cliente, passar para ele, pegar aquele cliente e levar para outra imobiliária? Então, tipo assim, fica difícil, né? Questão prática. Controlar, né, cara? É difícil controlar. De forma prática, é difícil controlar isso, né? Daí tem que ter uma confiança, uma fidelidade muito grande aqui onde você se fez a parceria, né? Isso. Que porque é muito mais que uma associação, mais uma parceria, né, Ferrugini? Porque assim, tem que ter confiança dos dois lados. Isso. Senão, como é que você faz? O mercado é aberto, tem um monte de construtor, um monte de corretor, como você mesmo falou. Muitas corretoras trabalham com associado, né? Então, na realidade, você tem que ter uma confiança. Eu falo lá no imobiliário o seguinte, isso é uma troca, né? Porque tem os corretores independentes que também vão muito bem no mercado, se dão bem demais, tá? Eu conheço vários corretores independentes que estão ganhando um dinheiro muito bom. Que não estão vinculados à imobiliária nenhuma. Não estão vinculados à imobiliária e são independentes. Mas aí o cliente também fica meio capenga, né? Porque ele não tem toda a assessoria que por trás de uma imobiliária tem. Que não é só o corretor. Isso. Tem um conjunto lá dentro. Eu posso falar pelo Oriundi, né? Por exemplo, o cliente que vem por Oriundi, ele sabe que, tecnicamente falando, dor de cabeça na aquisição do imóvel, pelo menos nas questões jurídicas, não porque eu vendo serviço jurídico, mas por uma questão até de berço, ele fatalmente não vai ter problema. Não sei as outras imobiliárias, mas posso falar da Oriundi. Mas qual é a vantagem do corretor de imóveis que se associa a uma imobiliária? Eu falei para eles, isso daqui é um grande clube. É um clube fechado. É uma boa visão, né? É um clube fechado. Como assim? Se você traz 10 imóveis, você traz mais 2 imóveis, você traz mais 5 imóveis, a gente tem 17 imóveis à disposição. Então a gente consegue ter um clube fechado, onde existe uma pessoa, um grupo, né, a sociedade que tem 17 imóveis para vender. E se isso ganha uma dimensão, a gente consegue fazer o nosso clube ter muito mais imóveis e a imediatalidade da aquisição do imóvel. Você pode trabalhar com percentuais diferentes por níveis de responsabilidade. Por exemplo, quem traz o imóvel, se ele mesmo vendeu o imóvel é uma coisa, aumenta. Se ele vendeu do outro é outra coisa, né? A gente tem uma repartição lá, não tem como falar detalhes, mas a gente fala assim, existe o dinheiro que é da imobiliária e existe o dinheiro que é do corretor de imóveis. Esse dinheiro da imobiliária, em torno de 50% que vem para a imobiliária é reinvestido esse capital para o corretor de imóveis para ele continuar vendendo. Perfeito. E eu falo até para os corretores de imóveis que querem se associar, gente, não se preocupa com o percentual não, pelo amor que você estendeu. O cara chega lá e quer falar assim, não, quero ganhar 70%, entenda. Se eu tiver que pagar 70% para o corretor de imóveis, esses 30% vai, de alguma forma, vai ter que voltar para você um pouquinho. Mas dos 30% que me sobrou, eu vou pegar só 10% em reinvestir. Ou seja, não vai ter cadeira, não vai ter tráfego pago, não vai ter cama. Exatamente. Então, você não vai ter a comodidade e a estrutura para fazer a venda como você precisa. Então você não vai vender, você quer 70%, mas você vai vender uma vez por ano. Agora com um percentual menor, você vende mais, porque você tem toda uma estrutura disponibilizada para você. Então a gente tem, eu quebro muito esse paradigma de percentual dentro da imobiliária, exatamente porque o corretor tem que entender que estrutura é o que faz ele vender. É a estrutura que vai fazer ele vender. O tratamento de foto, propaganda, tráfego pago, sala, locação, são os sócios que estão lá. Querendo ou não, eu falo com eles, olha, Oriundi Imóveis não é uma sala, não é um escritório. Oriundi Imóveis são sócios que vão dar para vocês guarita para vocês conseguirem vender. Com segurança, que é o nosso carro-chefe. E Ferrugini, a gente está vivendo um momento muito complicado, né, atualmente. Não vou entrar no mérito político, mas você acha que vai ter interferência, o pós agora, que a gente teve no mercado imobiliário pela sua experiência? Você está há quantos anos na imobiliária? No direito 17. No direito 17 Então no direito você vive, não na venda, mas você vive o retorno da venda, trabalhando nesse tipo de situação.
Você acha que a gente vai ter uma retração do mercado imobiliário nos próximos 6 meses? Olha só. Depois agora da eleição? Eu não vou te falar do futuro, porque, pra você ter ideia, até hoje a gente não sabe como vai ser o nosso ministro da Fazenda, né? Absurdo. Mas, independente da questão política, eu vou te falar o que aconteceu no passado com o atual presidente eleito. Quando ele foi eleito lá atrás. Quando ele foi eleito lá atrás. O mercado imobiliário deu uma aquecida boa. Por quê? Porque houve uma majoração do capital para fins de aquisição de imóveis. Então, houve muita venda e compra e venda de imóvel, principalmente para as pessoas de baixa renda, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Então, superaqueceu o mercado, provavelmente não, de baixa renda. A MRV, que era um dos construtores, posso falar MRV porque de forma genérica todo mundo conhece. Ela é absoluta. Na verdade, a MRV, um estudo da Ferrugem Advogados, é a maior empresa de construção civil do Ocidente. Não é da América Latina, não. Até nos Estados Unidos e Canadá é a maior empresa do Ocidente. Então, vocês saibam que ela tem que ter uma ótima lucratividade, começar a cair, já tem que abrir o olho, que vai muita gente quebrar, tá? Mas se for acontecer o que aconteceu no passado, a tendência é que o atual programa Casa Minha Verde e Amarelo ou o programa Minha Casa Minha Vida, exista uma injeção de capital para possibilitar com que as pessoas de baixa renda consigam fazer aquisição de imóveis. Para as pessoas, vi muita gente falando, isso daí foi digno. Digno nada. Por quê? Para quem não sabe, existem na verdade, alguns tipos de tabela, né, de aplicação de juros. É a tabela, as duas mais comuns é a SAC, que é o sistema de amortização constante, que é aquele que é vendido no sistema normal de habitação. Que é o padrão da Caixa. O padrão da Caixa. E tem o sistema Price, que é o sistema sistema francês de amortização. Que só os bancos podem fazer. Isso. E aí o que aconteceu? Todas as pessoas de baixa renda tiveram, por uma questão legal, que você só pode comprometer 30% do seu patrimônio, fazer a aquisição pela tabela Price, ou seja, você paga um juros menor, mas você paga um valor mensal menor, não, desculpa, mas os juros é maior. Mas os juros é maior. Então, na concepção das pessoas que, eu tive a dignidade de comprar um imóvel, o pobre gastou, ele pagou de juros, o que ele paga de juros ao banco é algo que o rico nem chega a enxergar. Eu comprei um apartamento, financiei, depois em 2015 eu tive que vender porque teve a crise imobiliária. Sim. E eu falei, cara, eu tava com apartamento financiado, a sala financiada, carro financiado. Eu falei, não dá. Então eu falei assim, como eu trabalho no único mercado e a crise foi em cima desse mercado, eu falei, cara, eu tenho que me desfazer de alguma coisa. Mas quando eu pegava aquela continha que vem da Caixa, isso lá em 2014, 2015, eu falava, caramba, não reduz nunca isso, marido, porra. Porque eu sou contadora, né? E o cara tava olhando lá a parcela. Porra, eu falei, cara, não baixa nunca. Então, tipo assim, eu financei 320 mil. Tá? Na época, que é um pedaço do apartamento, porque parte eu paguei, quando eu vendi a casa eu paguei 320 mil. Quando eu fui ver a simulação do financiamento, que é 30 anos, porque a gente quer mais prazo. Quando eu fui ver, os 320 mil virava 780, e não é exagero, não é verdadeiro. E aí eu pegava e juntava a grana e pagava, assim, tipo assim, 50 mil no final do ano. E eu olhava, cara, a prestação não diminui. Não diminui por causa disso, que o Marcelo entende muito disso, né? Não diminui por causa disso, porque é saque, beleza. Mas os juros não, cara... E cada vez que passava era mais juros, Então, realmente, Lembra quando a gente teve uma situação assim, em 2016... que as pessoas, 2018, logo depois da crise americana, do fundo imobiliário, que o governo, ele deu a possibilidade de você financiar em 80 meses veículo? Sim. E todo mundo feliz comprando carro zero. Juros comendo solto. E aí eu penso, então, é porque isso no imóvel, isso é muito relevante, porque o valor agregado do imóvel é muito grande. Você falou uma coisa bem legal, e esse é um desafio porque muitos corretores não fazem essa simulação. Por isso que eu te perguntei, qual vai ser o desafio agora nesse novo momento que a gente está vivendo? Porque, igual você falou, a gente não sabe quem vai ser o ministro da Fazenda ainda, beleza, mas e como é que vai ficar esse mercado que está super aquecido? Eu costumo dizer para as pessoas que o mercado imobiliário ele pode até desaquecer, mas o imóvel nunca costuma baixar. Já viu um imóvel passando de preço? Nunca vai baixar. Principalmente aqui na Grande Vitória, né, que nós somos blindados, né? Vila Velha e Vitória são cidades que mais cresceram, mais tiveram supervalorização de imóveis no país. Umas duas cidades. Vila Velha e Vitória até foi a maior capital. Maior valor de custo de metro quadrado. Foi um absurdo, mas... o problema é para onde isso vai. Né? Você passou um sistema você tem ideia, você ficou pasma com o sistema de amortização constante, amortiza de forma constante. Que você vai pagando no Price primeiro, existe uma amortização negativa. O que é amortização negativa?
Em vez da pessoa ir pagando e a dívida ir baixando devagarzinho, não, a dívida ia subindo. É o caso do loteamento. E a pessoa tá lá pagando, por exemplo, loteamento você paga R$100, R$150 por mês, R$200. E a dívida quando você só vai lá, né? A pessoa, um monte de gente me procurava. Gente, eu atendi mais, no setor do programa Minha Casa, você não tem noção da quantidade. Tinha dias que eu atendi, sem brincadeira, e não é... Né? Será que as pessoas não sabem que aquele contrato já é uma escritura, né? As pessoas não têm noção. De novo, ansiedade, a paixão pela casa própria. Pra você ter ideia, as pessoas chegavam pra gente e falei, Vitor, vamos ter que fazer um estudo. Aí paramos a Ferrugini Advogados, chamamos um contador, fizemos um estudo sobre a tabela Price, descobrimos um estudo, uma pós-graduação de uma faculdade federal, eu acho que era de Santa Catarina, não sei qual que era. O cara fez um único estudo do Brasil, ou mestrado, sobre tabela Price. A gente estudou aquilo, peguei as tabelas Price de 10 pessoas, mandei pro cara lá em Santa Catarina, o cara falou assim, tá regular. Não, eu vou falar, gente, saibam vocês, ele está falando de price agora, saibam vocês que tem uma decisão, né, do STF que não permite cobrança de tabela price pelas construtoras, né, então isso aí também está dando pano para manga, mas muita gente pratica, né, então assim, o mercado é muito engraçado, porque o desconhecimento do faz com que o mercado regule algo que não é correto. E essa regulação incorreta beneficia muita gente. Eu sei que o corretor só vende, né? Mas ele depois, você vendeu, fez seu trabalho, fez eu queria perguntar uma coisa, eu sei que a gente está já com... O Bruno tá aqui no meu pé, balançando o pezinho. Mais uns 10 Cara, mas olha, eu queria fazer uma perguntinha. Por que as imobiliárias não trabalham com pós-venda? Caramba, a pergunta, gente. Amanhã vamos matar. Não, mas assim, esquece que você é da Oriúde. Vou desligar o lado do corretor de imóveis, vamos ligar o lado do advogado. Por que elas não trabalham com pós-venda? Vamos lá. Se todo o mercado, até loja de roupa, trabalha com pós-venda. Porque normalmente os problemas das pessoas que fazem compra e aquisição de imóveis, normalmente são problemas jurídicos e não são problemas de corretagem. Não são problemas que envolvem. A responsabilidade do corretor é fazer o quê? A interligação, trabalhar com a transparência na venda, diligência, que é um dos deveres, né, do corretor de imóveis. Agora, ele não tem obrigação de saber direito, por exemplo, de explicar para você um contrato de forma minuciosa. Isso só um advogado faz. Mas cai no colo dele quando o cliente vê uma cláusula, né, que é uma cláusula leonina, ele volta lá no corredor e fala, pô, você não viu isso? Mas o corretor não é obrigado a ver. E aí que eu falo para as pessoas... E ele não pode responder? Vou falar para você como advogado. Ele não pode responder? Não pode. Quando ele não entende daquilo, sabe, por exemplo, ele tinha ele tem o dever de informar, de ser transparente, de ser diligente. São os 3 deveres do corretor de imóveis. Agora, ele, por exemplo, ele não pode, por exemplo, te explicar a questão do IGPM mais um. Ele não tem, de repente, cláusulas de código civil, que é o IGPM, proteção do consumidor, aplicado pela Fundação Getúlio Vargas em 89. Não, ele tem que falar, você gostou de imóvel? Imóvel esse aqui, o contrato aqui, gostou de imóvel? Já tem uma ideia para um curso de corretor, hein? E eu falo isso para o advogado, para as pessoas, gente, procure advogado. Ou se não procura corretor, pelo menos tenha noção de direito. Porra, Ferrugini, mas aí cada imobiliário deveria ter a porra do advogado lá para dar assessoria. Isso também não pode. Como não pode? É outro serviço. Não pode ser vendido o serviço de advocacia. Que você falou para mim que eu sou presidente, fui membro da comissão de fiscalização. Não pode a imobiliária vender o serviço jurídico casado. Né? E pra você ter ideia, a minha imobiliária fica atrás de Shopping Praia da Costa, o meu escritório de advocacia fica no centro de Vila Velha. Eu não vendo casado, eu vendo separado. Você não pode fazer isso. E aí que eu falo para as pessoas, procure um advogado fazer a compra. Mas sabe qual é o problema? E eu falo para você, o advogado é igual médico. Você só procura quando deu problema. Por exemplo, o cara está comprando imóvel. Aí o que ele faz? Procura o advogado, procura o corretor. Depois ele procura até o colega, contador, amigo dele. Procura. Pra ver se vai ter ganho de capital do imóvel anterior pra essa parte aqui. Contador. Aí depois ele procura o vizinho pra ler, depois ele procura a mãe de santo, depois ele procura a mulher da bola de cristal. Aí ele assina. Assinou, deu problema, ligou pro advogado. Mas pô, tem ligado pro cara antes. Entendeu? Eu até falo para as pessoas, poxa, quanto custa? Agora, a gente vai fazer um due diligence de uma aquisição de imóvel em Cachoeiro Itapemirim. O cara é inteligentíssimo. Eu falei, cara, eu pago 1%, conversei com o corretor, vou falar que eu vou pagar 1% sobre o valor do imóvel que eu estou comprando para poder passar aqui. Uma vez, foi até um dos motivos que eu montei imobiliária. Um cliente nosso de estrangeiro, não posso falar que é, senão nos procurou. Mas é pequenininho, todo mundo conhece. Acabar descobrindo a imobiliária. Nos procurou para comprar o imóvel. Chegamos lá, cheguei pro corretor, colega nosso, assim, cadê a certidão de ônus? Tá aqui. Então esse aqui é o proprietário do imóvel? Não, essa aqui é a mulher que tá no nome dela. Mas ele comprou de quem? Não, de uma outra senhora que trocou com outro cara, com uma fazenda que fica lá. Falei, calma aí.
Você está vendendo imóvel e tem toda essa cadeia, essa cadeia aqui de sucessória de imóveis, né? De vários compradores. Tem. Mas todo mundo vai assinar? Tem que ver, porque o cara É quem compra imóvel de associação. Falei, tem imóvel que você compra de credo. associação. Falei, meu amigo, olhei pra cara do cara, falei, pelo amor de Deus, não faz a compra não. Não faz a compra. Olha, eu já tive ideia para outro podcast aí, Bruno. Nós vamos fazer um prova, vou desafiar a Ferrugini pra gente vir aqui e falar da aquisição de imóveis de associações e clubes. Vou apanhar. Gente. Não, porque tá tendo muito no país inteiro. Eu já dei consultoria para vários, tanto para montar, por causa das cagadas que é feita no meio do caminho da construção, quanto para quando eles fazem a aquisição do que eles têm que observar, porque o cara acha de comprar da associação ou de um clube, e a gente tem muitos clubes que fecharam, porque a gente tinha antigamente essa coisa desse clube, né? Para tudo quanto é lugar, você tinha clube de tudo, clube de banco, clube até da mamãezinha, da chiboquinha da familiar lá, fazia um clube de alguma coisa. E aí essas pessoas estão se desfazendo disso, só que você tem uma renca de gente envolvida, né? E o pessoal acha que é só o cara. Eu vou te desafiar pra gente fazer um podcast disso, hein? Me ligaram outro dia de São Mateus. Compra e venda, tá? Compra de empresas assim e elaboração pra gente ver. Vamos embora, que você fizer, eu falo, paixão, direito imobiliário para mim é uma paixão. O setor imobiliário eu sou apaixonado. Eu era apaixonado quando eu era meramente advogado do setor imobiliário. Agora que eu montei imobiliária, eu até falei com o meu sócio, daqui a pouco você aparece com uma construtora aí. Eu falei, papai, eu tenho que ser, aí eu tenho que ser doido, porque para ser construtor o cara tem que ser um herói. O cara tem que ser um herói. E olha que eu tenho muito, pra você ter ideia, eu não advogo para uma construtora. Eu só advogo contra as construtoras, mas todo mundo com o qual eu trabalho, eu sento com a construtora. Tem que ter bom coração para não infartar. Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Eu falo assim... Tem que ter equilíbrio. Você pega laudo pericial. Outro assunto a gente falar também. Laudo pericial. Você vai ver que o laudo pericial vai falar que, poxa, o construtor deixou de construir um monte de coisa, blá, blá, blá. Calma, para. Síndico do condomínio. Esse laudo pericial tá bacana, mas calma, vamos chamar a construtora para conversar? Existem construtoras que abrem as portas, existem construtoras que as fecham, e existem aquelas que falam assim, vou resolver para você, aparece lá, a parede tá quebrada e vai lá e passa uma massazinha, passa por cima e tá. Então, esse é bom senso. Quando você encontra uma construtora que você sabe que quer ajudar, é a hora que o escritório de advocacia tem que dar uma recuada como escritório e começar a trabalhar. Até para apoiar os compradores, né? Senão os caras ficam frustrados, né? Porque é aquele negócio, é o sonho, a ansiedade. É um sonho, mas aí você trabalha com a fase 2, porque a construtora está de boa vontade, mas tem um laudo pericial falando um monte de coisa. Aí você tem que convencer os condôminos de aceitar a proposta da construtora. Que é a parte mais difícil. E se você apoia a construtora, você está roubando. Você já foi vendido. Contador também é assim. Nossa senhora. Então, tipo assim, tem que trabalhar com bom senso, porque se você levar isso para a justiça e manter aquilo na justiça, são 5 anos. Até lá acontece um acidente dentro do condomínio. Ferrugini, a gente está com o nosso tempo aqui, mas gente, vamos trazer ele de volta. E eu queria que você desse, assim, 3 dicas para vir comprar imóvel, né? Além de, claro, ir na Oriundi. Isso que eu ia falar, eu ia fazer propaganda. Então, 3 além dessa, né? Que quem vai comprar imóvel, o que ele tem que observar? Primeira coisa, calma. Posso olhar para a tela? Pode, olha lente lá. da verdade? Existe lente da verdade. Lente da verdade. Paciência, tenha calma. Não vai ser na correria que você vai adquirir seu sonho. Também você tem que entender, né, que às vezes o seu sonho está na sua frente e você pode perder a oportunidade para uma outra pessoa. Mas tenha paciência na aquisição do imóvel. Não precisa você sair comprando a primeira coisa que você se apaixone. Existem boas oportunidades e o mercado, principalmente aqui na Grande Vitória, principalmente aqui em Vila Velha, Praia da Costa, existem apartamentos maravilhosos. Então tenham a paciência de comprar o imóvel. Segunda coisa, eu sei que eu sou advogado, puxo um pouquinho a sardinha do lado do jurídico, mas procure um advogado que entenda de contratos imobiliários, né, que entenda de direito imobiliário. Ser especialista em direito imobiliário não torna a pessoa capacitada meramente em contratos. Então procure um advogado que está acostumado a ler contratos imobiliários, verificar no contrato se existe alguma coisa que você precisa se inteirar. E a terceira coisa que eu vou falar aqui, mas para quem vai comprar um imóvel na planta, tá? A terceira dica não é genérica, ela é específica. Mas para quem vai comprar um imóvel na planta, procure pegar a convenção coletiva, a minuta da convenção coletiva que está lá descrito, que é a obrigação da construtora apresentar. Para que serve essa minuta? Você vai entender como é que serão as suas regras de convivência. É muito comum, sabe o que, Carla? Pessoas no meu escritório querer processar a construtora, processar o condomínio. Porque não pode fazer alguma coisa. Porque não pode fazer nada, mas você não leu a convenção. Entenda, a relação de aquisição de imóvel na planta é uma relação que se inicia na assinatura do contrato e só acaba quando você vende aquele apartamento.
Então você compra o imóvel, vai pagando, aí vem aquela segunda fase intermediária, vem a segunda fase, o habite-se, aí vem o financiamento, aí a pessoa vai morar lá e ali se inicia uma outra fase jurídica, que é uma convivência em condomínio, que tem um regramento específico. Gente, vamos lembrar que é uma socialização, né? Isso. Então, tipo assim, é igual um casamento. Senão você mora numa casa isolada sozinha. É isso aí. Você vai casar com sua esposa, meu amigo, vai casar com seu marido, você tem que entender pelo menos as regras de convivência entre vocês. Eu vou aí dar um parênteses, as regras contratuais, porque casamento é um contrato. É um contrato. Entendeu? Então, tipo assim, é importante as pessoas entenderem. Fica essas 3 dicas. Primeiro, menos ansiedade. Dê a última, você vai até o dia da quarta. E procure um corretor de imóveis. Não precisa sair correndo procurar 35 corretores de imóveis. Porque até você, quando você procura um outro corretor de imóveis, 2, 3, 4, até aquele que está com boa vontade de correr e procurar o melhor para você, ele desanima. Ah, quer saber? Apresenta qualquer coisa para essa pessoa, porque ela está com 4. Procure um corretor de imóveis que vai te dar uma assistência que te dê segurança na aquisição. Tá bom? Tá falado, chefe? Tá falado. Obrigada. Gente, a gente tá aqui com mais um podcast do Tasso Conta. Vamos relembrar, pessoal. Acesse as nossas redes sociais, dá lá seus likes, entendeu? Agora eu aprendi que no Insta tem um tal de aviãozinho, né? Porque na minha época aviãozinho era outra coisa, mas no Insta tem um tal de aviãozinho. Então não esqueçam de entrar lá, acessar pelo TikTok, YouTube. É tanta rede agora, gente. Insta, Face, Telegram, o site e o LinkedIn. Então a gente tá em tudo. Se você dançar no TikTok, eu vou rir demais. Não vou. Eu já falei que eu não vou dançar no TikTok. Eugênio, obrigada. E, pessoal, a gente volta próximo aí, podcast da Tasso Conta.